Gente, a população de São Paulo e da região metropolitana acabou respirando aliviada desde ontem, né? Havia uma previsão de temporal que poderia se confirmar a partir dessa sexta-feira e que poderia provocar novos prejuízos no fornecimento de energia elétrica, mas os ventos fortes não atingiram a capital. Há uma previsão de que isso aconteça no interior, mas eu quero receber aqui o capitão Roberto Farina, que é coordenador de comunicação da Defesa Civil. Capitão, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo no Jornal da Manhã. Gostaria de saber sobre a previsão, então, para São Paulo, porque embora não tenha havido a rajada de vento mais forte, mas tem previsão de chuva intensa, e de que maneira que isso aconteceu também no interior de São Paulo, porque em várias regiões aqui do estado havia sim a previsão de temporais mais fortes, com ventanias que pudessem também provocar algum tipo de prejuízo. Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Soraya. Bom, Evandro, a Defesa Civil ela seguiu monitorando desde ontem os modelos meteorológicos relacionados a essa frente fria que estava chegando aqui no estado de São Paulo. Essa frente fria ela começou no sul do país e quando ela estava próximo do Paraná, ela abriu em duas partes. Uma parte foi sentido Presidente Prudente e uma outra parte acabou entrando via litoral de São Paulo. Essa frente fria ela acabou perdendo bastante força, felizmente. Então, a velocidade do vento, que estava ali em torno de 60 km por hora, na previsão meteorológica, podia ultrapassar isso, ela acabou não se concretizando, porque quando essa frente fria chegou em Presidente Prudente, nós registramos ali velocidade dos ventos em torno de 20 km por hora. Então, foi diferente da semana passada, e quando esses ventos chegaram em Presidente Prudente, já estavam batendo 60 km por hora. Então, ali, nós identificamos que haveria uma possibilidade de perda de força para a chegada na capital e região metropolitana. Então, os acumulados, eles acabaram diminuindo também com essa perda de força. E no interior, Evandro, ele foi beneficiado porque com a perda de força, ela acabou se deslocando mais para Minas Gerais. Então, com isso, nós ainda temos possibilidade de chuvas, mas essas chuvas elas podem ficar entre fraca e moderada em todo o estado. Capitão, para hoje, aqui para a capital paulista, essa chuva, então, que a gente esperava com grande intensidade, pode vir de maneira mais amena, né? Ontem à noite, pouco antes das 10 da noite, a Defesa Civil, então, vocês divulgaram que o radar meteorológico não indicava, de fato, essa aproximação de instabilidades significativas, né? Mas que até o final da noite, então, não havia aquela expectativa de chuva forte, mas garoa ocasional. Agora, a partir da manhã deste sábado, né? O que a gente pode prever? A gente sabe que primavera, que ela é um período ingrato, né, para fazer certas previsões, mas o que a gente pode esperar então para hoje? Como que as pessoas podem já se preparar? De fato, vai vir essa chuva como a gente viu na semana passada, com fortes ventos, né? Quase que um furacão com vento tão intenso. Olha, Soraya, essa frente fria, ela perdendo essa força, ela vai chegar aqui na capital metropolitana de forma fraca em alguns pontos fora da capital, fora da região metropolitana, no interior moderada. Então, realmente, ela perdeu força, então as pessoas elas podem ficar tranquilas. Aquele vendaval, aquela tempestade que aconteceu na semana passada, isso não se repetirá pelos novos modelos. Então, agora vai ter aquela chuvinha que pode cair em qualquer momento, é uma chuva mais fina aqui em São Paulo, em alguns momentos ela pode ficar um pouco mais forte, mas basicamente, infelizmente, essa frente fria, com essa perda de força, a diminuição também das rajadas de vento, a gente vai ter um cenário melhor, um cenário de um final de semana que vai estar com nebulosidade, ele vai estar nublado, né? Vai ter esse formato meio que de ressaca, mas felizmente as chuvas elas não vão ser tão agressivas. Essas imagens que acompanhamos, né, são dos estragos provocados na semana anterior, na última sexta-feira, quando a gente acompanhou aquela ventania toda. Agora, capitão, justamente naquele dia, eu vi uma crítica sobre a questão do aviso e das previsões meteorológicas, porque os alertas públicos, eles só chegaram no momento em que as pessoas já estavam ali vivendo aquela situação, aquela ventania, aquela chuva muito forte. Eu gostaria de saber como é que funciona, né, esse sistema de monitoramento e se, de fato, na semana anterior,
houve algum tipo de falha nesse acompanhamento ou, de fato, a situação surpreendeu a todos, inclusive as autoridades? Olha, Evandro, a Defesa Civil ela tinha também emitido um alerta antes, na quarta-feira, já com previsão de sexta a domingo, com velocidades do vento que poderão variar entre 70 até 90 km por hora, com acumulados não tão expressivos, mas, de fato, uma chuva próxima ali de tempestade. O que acontece é que, basicamente, nós estávamos vivendo ali dois extremos. Então, o estado de São Paulo estava passando por um momento de estiagem severa. Estávamos combatendo focos de incêndio ali em Ribeirão Preto, por exemplo. E na quarta-feira emitimos um alerta. Então, houve uma potencialização por causa dessa massa de ar quente que estava no estado de São Paulo, quando essa frente fria pré-frontal, o sistema pré-frontal, ele chegou trazendo os ventos antecipadamente. Então, o vento chegou antes, ele pegou essa massa de ar quente e teve uma potencialização. Ele chegou mais rápido também aqui na capital. Nós tivemos, por exemplo, o registro aqui em Interlagos de 107,6 km por hora. Foi o maior registro da média histórica desde quando a Defesa Civil começou a registrar as velocidades do vento em 1995. Ultrapassou finados, que foi uma grande crise no ano passado que nós passamos, caíram mais de 2.000 árvores. Naquela época nós registramos, ano passado, 103 km por hora em Congonhas. Então, essa potencialização tinha o alerta da Defesa Civil, e aí o SMS, ele complementa esse alerta anterior. Então, o SMS ele acaba falando, a chuva está chegando agora, as pessoas se prepararem também. Mas é um momento, viu, Evandro, que nós estamos passando extremos de mudanças climáticas, que a população paulista, a população brasileira, ela está começando a desenvolver essa mentalidade de percepção de risco e começa também a ter essas análises em relação a não se expor a nenhuma situação de risco. E até uma dúvida, vocês conseguem de fato precisar um horário correto ali que a tempestade vai chegar, ou de fato é mais uma previsão para que as pessoas consigam se preparar, né? Para dar tempo de fato, se precisar se deslocar de algum lugar, se tiver em algum lugar que pode ser de risco, também se proteger? São várias fases, né, da comunicação. Uma delas é o aviso anterior que nós mandamos, como a própria imprensa ela acaba repercutindo e ajudando a Defesa Civil a fazer com que as pessoas saibam desses alertas. E a previsão meteorológica, ela sempre é uma previsão, ela tem as suas mudanças devido aos fatores externos, por exemplo, de uma frente fria que ela vai se moldando e se alterando. O alerta SMS 499, ele traz a informação momentos antes, justamente para que, se a pessoa tiver naquela localidade que ela registrou o seu CEP, em uma situação mais crítica, ela consiga se antecipar, mas já sabendo do alerta anterior, que naquela faixa de dias, né, naqueles próximos dias, pode acontecer uma situação um pouco mais crítica. Então, é uma soma de informações que as pessoas elas recebem para que elas possam tomar ações preventivas. Nós vimos, viu, Soraya, por exemplo, nos Estados Unidos, o evento do furacão Milton, que ele vai mudando, né, a sua classificação, tanto para mais quanto para menos. Então, são classificações que são realizadas por monitoramento. Mas a comunicação de risco para a população, mobilização, evacuação das pessoas de forma preventiva, ali como eles fizeram, fez parte da análise que eles fizeram também em relação ao que eles enxergaram no cenário de previsão. Mas, como aconteceu, pode perder força, né? Que foi o que aconteceu também aqui com essa frente fria em São Paulo. Ontem, inclusive, as pessoas com quem eu conversava, né, todo mundo já se preparando para enfrentar uma chuva que foi na semana passada, na sexta-feira, né? Então, todo mundo assim, vou sair mais cedo, tentar sair mais cedo do trabalho ou estar mais cedo em casa para não pegar a chuva no meio do caminho. Mas, felizmente, foi um cenário bastante diferente do que a gente acompanhou na sexta-feira passada.
Agora, capitão, eu queria saber também, relacionado à sexta-feira anterior, quais foram os levantamentos feitos pela Defesa Civil sobre prejuízos aqui na capital e também no interior de São Paulo e de que maneira que essas situações continuam sendo acompanhadas neste fim de semana, porque mesmo sem o vento tão forte quanto era esperado, essa chuva ela pode fazer com que essas estruturas sejam ainda mais comprometidas, né? Com certeza, Evandro. As estruturas dos municípios que foram mais afetados, elas estão sensíveis. Então, nós tivemos municípios como Taboão da Serra, Cotia, foram muito afetados. Então, ali, a Defesa Civil, inclusive, apoiou a cidade de Taboão da Serra, a decretação de situação de emergência. O município ele teve essa decretação realizada pelo prefeito na semana passada, e nós entramos também com ajuda humanitária. Então, a Defesa Civil apoiou com ajuda humanitária ali naquela localidade, porque nós tivemos pessoas que tiveram um destelhamento de casas ali. Foram 30 pessoas que ficaram desalojadas e tiveram a necessidade de um apoio ali com kits de higiene, kits também de dormitório ali, para poder ter um acolhimento mínimo básico até que fosse sanado a questão das suas casas. Então, com isso, Evandro, a Defesa Civil ela continuou monitorando a situação desses municípios. Inclusive, na Zona Sul, ontem, foi realizada entrega de ajuda humanitária, de cestas básicas, para 2 regiões que foram muito afetadas também. Uma delas é a região de Campo Limpo, pessoas que foram impactadas pela chuva da semana passada também. Então, esse monitoramento desses locais mais críticos, ele continua. E em relação também à questão energética, né, da questão das concessionárias de energia elétrica, diversas reuniões foram realizadas com o objetivo de otimizar o atendimento, seja para restabelecimento das religações ou do apoio ali dos chamados que aconteceram anteriormente, ou seja para uma situação que poderia acontecer se caso essa chuva, né, essa previsão mais grave, se concretizasse. Então, a Defesa Civil, nesse gabinete de crise instalado aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências, trouxe todas as concessionárias de energia elétrica, trouxe outras empresas também, outros órgãos públicos, também foi para o centro de comando, controle de uma concessionária aqui de São Paulo, né, que faz a região de São Paulo e região metropolitana, com o objetivo de ajudar a apoiar na coordenação e pronto emprego operacional de forma mais eficiente. Então, nós ouvimos muitas reclamações de pessoas falando que a árvore estava com o fio energizado, aí chegava o caminhão da concessionária, não chegava o caminhão da prefeitura, da Defesa Civil, aí ia para outro chamado, tinha o caminhão, ou a equipe da prefeitura, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, não tinha a equipe da concessionária. Então, para resolver esse imbróglio, essa situação crítica, essa situação, né, de gestão, foi realizado ali um ajuste, um alinhamento em que equipes da Defesa Civil estão ali no centro operacional da concessionária e também equipes da concessionária estão aqui na Defesa Civil para que chamados sejam unificados e o atendimento seja conjunto, se caso acontecer uma situação de anormalidade. Isso vai diminuir o tempo de resposta para a religação, por exemplo, de um ponto que estiver crítico, para poder ir no próximo ponto. Então, foi realizado esse planejamento antecipado, tendo em vista que a crise da semana passada mostrou novamente um gargalo que se tinha no atendimento operacional ao serviço essencial de energia. Capitão, nosso comentarista Acácio Miranda também vai participar dessa entrevista, vai te fazer uma pergunta. Capitão, bom dia, prazer revê-lo. O senhor disse há pouco que a perspectiva dos ventos, das chuvas, das condições climáticas estão mudando. Nós não estávamos habituados aqui no Brasil com essa intensidade de rajadas de ventos, por exemplo, e elas têm acontecido. Para a população, o que o senhor sugere? Porque nós não temos as nossas casas, por exemplo, preparadas para receber esse tipo de coisa. Não foram poucos os relatos que nós tivemos de pessoas que precisaram segurar as janelas,
que desceram dos seus apartamentos por conta da preocupação com o vento. Se manter em casa é mais seguro ou, eventualmente, ir ao subsolo ou em outro lugar acaba sendo mais seguro numa situação como essa? Bom dia, Cássio. Nós temos vários modelos e formatos, né, de intensidade, por exemplo, dos ventos, como nós vimos na semana passada, e uma orientação que a Defesa Civil estava dando também agora para a população em relação aos apartamentos mais elevados, como você falou. Então, muitas vezes o vento mais forte, ele acaba batendo na vidraça, na janela, ali no terraço ou de alguma parte ali do apartamento, e isso pode realmente comprometer ali as pessoas, porque pode quebrar o vidro, né? Então, é importante que elas sempre procurem um local distante de janelas, de vidraças e até de terraço. Nós temos uma questão também, Cássio, que é a questão dos elevadores. Então, é importante que as pessoas elas estejam aptas e saibam onde fica, né, as escadas, ela faça esse trajeto em um momento tranquilo, para que, se caso ela enxergar, identificar uma situação mais crítica em relação à chuva, onde ela estiver, por exemplo, no seu apartamento, que ela consiga descer as escadas e guardar no subsolo, como você colocou. Mas é importante, Cássio, que as pessoas elas desenvolvam essa percepção do risco, que elas fiquem atentas, porque a Defesa Civil do Estado, todos os órgãos públicos, órgãos privados, eles estão para apoiar, para fazer essa gestão, tentar antecipar a informação. Mas nós estivemos, inclusive, no Japão recentemente, e em uma das conferências que nós tivemos, um professor do Japão fez uma pesquisa mostrando que mais de 70% das pessoas que sobrevivem em situações críticas, como, por exemplo, terremotos, elas realizaram o autossalvamento e salvaram outras pessoas. Capitão Farina, da Defesa Civil, muito obrigado por conversar conosco. Até a próxima. Forte abraço. Um grande abraço.